Como destacamos em nossos objetivos, são várias visões historiográficas sobre o assunto da Guerra do Paraguai. Existe no Brasil uma visão tradicionalíssima que se mantém muito ocupada em fazer um retrato do presidente do Paraguai, então Solano Lopes, como um tirano, uma imagem caricata de um presidente tirano, destacando quase sempre suas falhas nas batalhas dentro da guerra. Sim, claro, na diversidade da historiografia dentro desse assunto é notável várias falhas realmente do presidente Solano Lopes em algumas batalhas, mas incorremos o risco de estarmos limitados e não conseguimos fazer um olhar para dentro do próprio Brasil, dentro do exército brasileiro que estava se formando naquele momento, aliás, se consolidando, como uma instituição forte naquele momento daquela guerra ali. Mas essa crítica que eu faço, ela não é uma crítica minha, na verdade ela é uma crítica de historiadores antigos, historiadores ancestrais, que formaram várias formas de perspectiva, formas de análise dessa guerra do Paraguai. Dentro do movimento nacionalista latino-americano, saem algumas vertentes de pensamento, de metodologia, de pesquisa, de história sobre o tema, que, ao contrário do tradicionalismo brasileiro, eles bastante preocupados em traçar um retrato de Solano Lopes como um herói latino-americano anti-imperialista. Como prometido, dentro da nossa proposta de ensino, nessa aula, era trazer algo que não é comum na historiografia e nem nas salas de aula, tanto na escola como na faculdade, que é a história na perspectiva do negro, principalmente dentro da história do Brasil, onde os negros sempre formaram mais da metade da população. E segundo dados do IBGE, de 2 ou 3 anos atrás, se eu não me engano, dentro da população que produz, já que é para falar em modos estruturais, econômicos, marxistas, dentro da população que produz a riqueza do país, a maioria dela é negra, de sul ao norte do país, em toda a faixa litorânea do país. Então, de suma importância a gente está trazendo essa abordagem a partir do negro dentro da história e também para estar cumprindo uma diretriz que vem a partir de uma emenda constitucional, que é a Lei 10.639, que nós falaremos melhor em outro vídeo específico só para isso. Bom, enfim, o negro vivia o dilema da escravidão e da vida como um homem livre. Alguns negros conseguiam obter a sua carta de alforria e outros não conseguiram, mas estamos falando de um período que foi próximo à abolição. Então alguns negros conheceram a abolição durante esse período a qual estamos aqui discutindo. Mas uma coisa é importante destacar: a condição de negro livre, ela era muito mais burocrática, muito mais administrativa do que na realidade, na prática da vida do negro. Porque, como hoje na época também havia aquela forma de governo que está entre os interesses do povo, só que entre o povo brasileiro existia uma classe que até então muitos não consideravam nem ser humanos, que eram os negros, e os grandes empresários, os homens poderosos, os homens ricos da terra. Naquele tempo, esses homens eram homens que eram donos de terra, donos de fazenda, e que também
comerciavam negros, né, como objeto, como peças, mesmo para trabalho em lavouras. E isso fazia toda a parte do lucro e de investimento desses senhores do campo, né, os donos da fazenda e tal, os poderosos da terra. Então o governo sempre estava ali, representado ali pela figura de Dom Pedro II, sempre nessa balança, né, de interesse do povo e o interesse do empresário, mas sempre pendendo para o lado do empresário, porque o interesse econômico parece que pesa bastante em vários momentos da história da humanidade, não é? Então, para cumprir uma diretriz mundial e deixar o absurdo que era já para boa parte do mundo a escravidão, né, o governo conseguiu cumprir isso e ao mesmo tempo não desagradar os donos de escravos que se sentiam prejudicados com tal decisão. Para eles era ruim porque muitos investiram e muitos tinham seus negócios voltados para esse mercado. E uma vez esse mercado se tornando proibido e o negro sendo oficialmente liberto pelo Estado, o que esse empresário faria com o dinheiro dele? Essa era o raciocínio dele, apesar de estar praticando o absurdo da escravidão. E isso era aceito por boa parte da sociedade, essa argumentação, tanto que o próprio governo aceitou uma forma de indenização. É absurdo na história do nosso país, é vergonhoso para a nossa história do nosso país, mas é uma realidade e que devemos destacar, porque eu acho que vivemos consequências de todo esse tempo até hoje. Então devemos encarar essa questão e pôr os pratos limpos na mesa. Mas foi vergonhoso na nossa história que logo após ou da abolição ou do assinatura de uma carta de alforria, o negro ainda tinha que passar de 10 a 15, 20 anos tendo que pagar indenização para esse senhor. E as guardas nacionais trabalhavam com negros livres também. Os negros trabalhavam na guarda e pagavam alforrias e eram negros livres e trabalhavam na guarda. E para a campanha da Guerra do Paraguai, se necessitava de homens livres para a guerra. Então, mais uma vez, uma coisa contraditória na nossa história, em que os governos estimulavam, incentivavam que os senhores libertassem os seus escravos e os encaminhassem para o alistamento, para as fileiras da Guerra do Paraguai. Então isso se tornou também mais uma moeda de troca, mais uma rachadura dentro do sistema, mais uma fenda dentro do sistema, onde o negro também via como alternativa para a tão sonhada libertação. Porque ali ele se confundia entre os soldados livres, ele poderia fugir e se alistar, porque era interesse do governo ter mais um soldado, e também as condições eram precárias de alistamento, de documentação, então os negros se confundiam todos ali, e iam para a guerra com o intuito de voltarem, de viverem, né, de se manterem vivos durante a guerra e voltarem e ter a tal da liberdade. Mas como eu já falei agora há pouco, a liberdade não era assim de um dia para o outro. O negro voltava e ia direto para os exércitos, para os quartéis. No Brasil ficavam aquartelados, fechavam serviços dentro do quartel até serem desligados totalmente. E se tiver na condição de miséria na rua, ele volta para o Senhor, da onde ele veio, né? Então, o que é a abolição? Estamos acostumados na historiografia e na escola, né, a ver o negro e o indígena só na colonização. Depois da colonização, simplesmente esses personagens somem da história. Infelizmente, temos essa falha no nosso ensino, desde Pedro II, passando por Vargas no seu plano de identidade nacional brasileira, por Juscelino Kubitschek reforçando a mesma ideia, e hoje vivemos a mesma coisa
com as transformações que estão sendo feitas na educação. Né? Uma proposta de ensino que não vê o negro, não vê o índio em canto nenhum. Ou vê um índio mítico, heróico, nu, com penachos e bichos na selva, um índio mitológico, e o negro nas capas de jornais criminais, infelizmente. Mas como eu falei, em nosso plano de aula, nossa proposta era trazer um pouco de uma visão diferente. Então havia também uma resistência contra isso tudo. O André Rebouças, por exemplo, é o exemplo de uma pessoa que era engajada num movimento que era contra essa indenização, que era a favor do rompimento direto com o Senhor e também de uma reforma agrária. Reforma agrária. A gente ouve falar de reforma agrária como uma coisa um pouco mais recente, com MST e tudo mais e tal, mas André Reforma já falava de reforma agrária e falava de uma forma diferente, não da mesma forma que se tratam em outros movimentos, cada um tem a sua particularidade. André Rebouças tinha um grande detalhe super importante para todo o povo negro, que a reforma fosse feita e fosse garantida a terra para o negro. O capoeirista, dentro da guerra, era aquele que tinha grande possibilidade de sobreviver, porque o patriotismo brasileiro, que era uma coisa que estava pulsante e efervescente naquele momento da história, sendo construído ali, ele não pegava todos, porque o negro ele tinha uma identificação muito mais com a África do que com o verde e amarelo, que ainda estava se formando. Então o negro não tinha o mesmo patriotismo que o chamado povo brasileiro daquele momento. O povo brasileiro daquele momento era um povo branco. Era o que costuma dizer o primo de quinto grau do europeu, o branco brasileiro pobre. Esse era o povo. Mas o negro, como já falei antes, ele muitas das vezes não é considerado nem um ser humano, então estava muito mais abaixo, numa necessidade superior. Então o capoeirista ele tinha a possibilidade de conseguir a vitória dentro do combate. Porque naquele tempo não existia um R-15, um 762, um AK-47, fuzis que dão mais de 30 tiros por minuto. Na época um fuzil daquele dava um tiro e para carregar demorava um pouco. E nesse meio termo o capoeirista roubava armamento, quebrava o cara, conseguia fugir, conseguia se esconder, tinha as habilidades da mata e conseguia sobreviver, retornar ao país para então continuar os seus sonhos de liberdade. Esse foi mais um capítulo do nosso curso de História, o capítulo Introdução à Guerra do Paraguai. Fique atento ao nosso canal e os próximos temas que estaremos divulgando.